Bom dia, igreja. Bom dia. Bom estarmos mais um domingo na presença do Senhor, buscando, a presença dEle. Nós sabemos que é a presença que faz toda a diferença na nossa vida, né? Vamos, então, começar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Amós 5:8. Vamos todos ficar de pé e vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Todos juntos? Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e da noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Amém. O Senhor deu forma, fez tudo que existe, tudo que há. Toda criatura louva o nome do Senhor. Nós somos criaturas do Senhor, mas também somos filhos dele, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí, quando nós aceitamos esse sacrifício, nós temos um relacionamento com Deus. Nós não somos apenas criatura, nós temos o Senhor como nosso Salvador, nosso abrigo. Nós sabemos que nele nós estamos firmes e nós o amamos pelo que Ele é. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Então vamos adorar o Senhor, vamos aclamar o seu nome pelas maravilhas que Ele faz, que Ele fez e que Ele tem para fazer em tudo e em nossas vidas também. Salvador.
altar do Senhor, juntamente com a igreja, em nome de todas aquelas pessoas que estão, das famílias, né, que estão sofrendo com pessoas que estão com Covid. Lembrando da família do Gisele e do Márcio, né? Márcio está com pneumonia, vai fazer um novo exame na quarta-feira, para ver se houve redução desse quadro. Vamos levantar um clamor pela vida do Márcio, para que isso possa estar, Deus possa estar cuidando, que possamos ter uma notícia positiva, né? Que os medicamentos estão fazendo efeito, que ele está melhorando para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos colocar também no altar do Senhor o nome daquela pessoa que você conhece, um familiar seu, um amigo que também esteja passando pelo mesmo problema. Vamos orar também pela vida das pessoas que conhecemos e até que não conhecemos, para que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar com aquelas pessoas que estão no leito do hospital em situação grave, né? Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de forma especial. Essas pessoas que estão lá possam estar tendo um momento com o Senhor, mesmo nessa dificuldade. Vamos orar também agradecendo a vida da Gisele, segunda-feira, né? Amanhã completa mais um ano de vida. Vai ser um aniversário diferente para ela, mas é um momento de alegria também, de nós nos alegrarmos com o Senhor pela vida da Gisele. Então vamos estar orando pela vida do Márcio, vamos estar orando pela vida de todos aqueles que nós conhecemos e não conhecemos, que também estão cometidos de Covid, e vamos agradecer a Deus pela vida da Gisele. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, agradecendo, ó Pai, porque nós sabemos que nós temos um Deus único que cuida de cada um de nós, que cumpre, Senhor, as Suas infinitas promessas nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos sentir o Teu cuidado, nós podemos sentir o Teu carinho, ó Pai. E viemos em especial te entregar, Senhor, a vida do Márcio, da Gisele, Senhor, que você possa estar cuidando, Senhor, do pulmão do Márcio, que os medicamentos possam estar fazendo efeito, ó Pai, e quando ele fizer o exame na quarta-feira, nós possamos louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor, porque ele está tendo a cura, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor, com a mesma doença, Pai. Visite a vida de cada um que está sendo apresentado, Senhor. Na live, se algum nome está sendo colocado agora, neste momento, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando vidas, Senhor, através da cura, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te entregamos também e agradecemos a vida da Gisele, que completa mais um ano de vida amanhã, Senhor. Cuida da Tua serva, acalma o Teu coração e que amanhã possa ter alegria, Senhor, mesmo neste momento tão difícil, em agradecer pela sua vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós oramos confiando, Senhor, no Teu poder, porque nós sabemos que Tu és fiel, que Tu não falha, Pai. E o Senhor faz a promessa de que estará conosco sempre. Nós podemos confiar nisso, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus e te pedimos. Amém. Famílias que influenciam a sociedade. São famílias que olham uns pelos outros. São famílias que cuidam uns dos outros, que sentem a dor do outro. Então, se nós estamos falando em influenciar a sociedade, é isso que nós devemos fazer, né? Nos preocuparmos, orarmos, cuidarmos, estarmos sempre com as nossas mãos estendidas àqueles que necessitam. É assim nós estaremos demonstrando o amor do nosso Deus, estaremos influenciando com o amor de Deus também, amém? Vamos então falar o nosso tema? Famílias que influenciam a sociedade. Vamos lá, o texto bíblico? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A igreja pode sentar. Nós vamos assistir mais um vídeo, né, sobre os mandamentos do Senhor. Vamos estar atentos para o que o Senhor quer falar conosco agora através desse vídeo. Não cobiçarás. O pai sempre primou pela ética na família, e Juninho, seu filho, aprendera desde cedo, nas lições da escola bíblica dominical, que a cobiça era pecado e estava devidamente interditada nos 10 mandamentos. Lá, a lista do que não se podia cobiçar era grande: casa, mulher, servo ou serva, boi, jumento, nem coisa alguma do próximo. Êxodo 20:17. E a lista crescia quase que indefinidamente.
diante da presença desse coisa alguma do teu próximo, como estava na lei de Moisés. Para uma criança, era difícil entender certas coisas, principalmente diante de situações em que o coleguinha possuía coisas que ele não tinha. Em épocas natalinas, tudo ficava ainda muito mais difícil para a meninada. Era de dar dó ver os meninos e meninas que se divertiam alegremente com os presentes, brinquedos e roupas ganhos no Natal, enquanto outros só assistiam com uma ponta de tristeza, sofrimento e cobiça ao que os outros desfilavam ante seus olhos inquietos. Juninho aprendeu às duras penas que cobiça é o mesmo que tentação por possuir o que é dos outros. Aprendeu também que assim ficamos, como disse o apóstolo Tiago, que somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, que são o mesmo que cobiças materiais, e que o que sucede a isso é a concepção da cobiça, que dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 1, 14 e 15. Mas uma coisa é saber, outra é praticar. Sempre que saía com sua mãe para fazer compras, e como Dona Gladys Piratas vivia de frequentar as vitrines e os interiores das lojas sem nada comprar, o pequeno Juninho sofria e se desgostava com o cansaço dessa procura insana por algo bom, bonito e barato, que sua mãe vivia em eterna procura. Um dia, ao descer do ônibus, ele viu na rua, no canto do meio-fio, uma carteira cheia de documentos e dinheiro. Olhou para um lado e para o outro, e como ninguém se apresentou, apressou os passos e foi para casa. E como a família de Juninho era pobre, já no meio do caminho pensou em pegar as notas graúdas e jogar a carteira de volta na rua. Mas lembrou dos ensinamentos sobre a cobiça e resolveu entregar a carteira ao seu velho pai. O pai, revirando os documentos, descobriu que a carteira era de um policial. Descobriu o telefone e ligou para ele, que em poucas horas apareceu em sua casa para recuperar o que havia perdido. Estava tudo lá. Ao ensinarmos as nossas crianças sobre a necessidade de não nos deixarmos levar pela tentação, sabedores de que ela existe e é cruel, mas ensinando-as a vencê-las, estaremos preparando gerações que podem influenciar a sociedade para o bem. Famílias honestas, mesmo na sua pobreza e em suas limitações, abrem caminho para o futuro brilhante de seus filhos. Esse é o maior legado que uma família pode dar aos filhos: o temor a Deus e a vida honesta e pura. O futuro é a recompensa dos fiéis, tanto na terra como nos céus. Nós, durante o mês de maio, nós assistimos 5 vídeos falando sobre os 5 mandamentos, que foram tratados dentro da família. Eu acho que o resumo disso tudo pode ser que nós devemos cuidar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós tocamos, para que nós possamos estar influenciando os nossos dentro de casa e assim estar influenciando a sociedade também. Que nós possamos entender que para a nossa família influenciar, nós temos que ver tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é saudável, santo, tudo que dá honra e louvor ao nosso Deus, é aquilo que nós devemos ter nas nossas casas. Que esses vídeos possam ficar em nossa memória, guardados no nosso coração, nos trazendo sempre a lembrança de como nós devemos cuidar da nossa casa. E assim nós também estaremos cuidando da nossa sociedade, amém? Vamos cantar o novo de Deus, porque com o Senhor há sempre novas oportunidades, porque Ele é misericordioso. Com o Senhor há sempre novos planos, novos projetos, novas conquistas. Com o Senhor há sempre um novo, porque Ele está sempre conosco, nos dando novas chances. É só nós nos apegarmos a Ele, nos entregarmos ao Senhor de todo o coração
e Ele cuidará de nós, amém? Vamos ficar de pé para cantar este cântico. Novas realizações.
de Deus, amém? Chegou o momento de nós dedicarmos ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos vir até o altar, como o pastor Isaías nos direciona. Viemos para o meio, saímos para as laterais para evitar a aglomeração e assim ofertamos ao Senhor. De dedicação de dízimos e ofertas, e também uma oração pela sucessão pastoral. Irmãos, quando nós chegamos e entregamos no altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas, é porque o Senhor já nos abençoou muito mais. E nós entregamos a Ele só um pouco daquilo que temos, mas nós precisamos entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, nós possamos ter uma vida consagrada no altar do Senhor. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esses dízimos e ofertas e pedindo também pelo nosso novo obreiro. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor permanece fiel e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Te agradecemos, ó Deus, por cada um irmão que hoje, ó Deus, pôde vir até aqui e entregar os seus dízimos e ofertas.
Te agradecemos também, Senhor, que por aqueles que estão em casa e mesmo neste momento, ó Deus, no seu lar, entregaram também, ó Deus, a Ti dízimos e ofertas, Senhor, que possa, ó Deus, acontecer entregas de vida, Senhor, totalmente, ó Deus, dependente de Ti e que vivam, ó Deus, para Te adorar. Ó Pai, abençoe a vida da nossa igreja, Senhor, nesses dias que nós temos vivido, ó Deus, de escolha de um novo obreiro. Senhor Deus, que o Senhor dê à nossa igreja saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que possamos, ó Deus, ter a nossa mente tão somente, ó Deus, voltada, ó Deus, para entender a Tua vontade. Senhor, que todas as dificuldades, ó Deus, caiam por terra e que nós possamos, ó Deus, com um coração único, Senhor, fazer a escolha, ó Deus, que o Senhor já reservou para nós. Nos dê visão, ó Pai, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, que nós possamos, ó Deus, como igreja, estar em breve, ó Deus, louvando e engrandecendo ao Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nesse processo de sucessão ministerial. Ó Pai, muito obrigado por Tua presença aqui, obrigado pelos irmãos que estão aqui, obrigado, ó Deus, por aqueles que estão ouvindo nos seus lares, Senhor. Que a palavra, Deus, nesse dia não volte vazia, que ela possa mudar a minha vida e a vida de todos, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra neste dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar convidando a missionária Vitória. Ela vai estar falando na igreja nesta manhã. Vitória Issa ou Issa? Issa. Ela vai se apresentar. E a nossa oração nessa manhã é que Deus use a sua vida para que você possa falar ao coração da nossa igreja e de todos aqueles que estão ouvindo a mensagem dele nesta manhã. Deus te abençoe. Oi. Bom dia, igreja. Bom dia aos que estão no templo, bom dia aos que estão em casa. Eu me chamo Vitória Issa. Como vocês perceberam pelo meu bom dia, eu não sou carioca, eu sou cearense. E há quase 4 anos, no final do ano, eu completo 4 anos de caminhada com a Cristolândia. Mas eu estou no Rio há aproximadamente 5 meses. E eu trabalho na Cristolândia de Campo Grande, ali com meu esposo Francisco, que já esteve aqui. Acho que alguns falaram, aquele que veio da Bahia? Exatamente. Ele esteve aqui numa quarta-feira à noite e pôde falar com a igreja, e hoje é o meu dia de conhecer primeiro essa amada igreja que está tão colado com a Cristolândia, que está tão junta. E é um prazer, primeiro, enorme poder conhecê-los pessoalmente, poder ver e conhecer cada rostinho que é representado toda vez que o pastor Isaías vai lá, toda vez que a irmã Fabiane, que agora começou um trabalho conosco de escolarização, também vai lá. Então, para mim é uma alegria muito, muito grande poder estar aqui. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito e a maneira de agradecer, porque os irmãos têm somado conosco e também estimular a igreja a fazer muito mais. Nós temos muitos braços e muitas pernas aqui. E esse nem é todo, eu creio que não seja todo mundo, por conta da pandemia, muitos não podem vir, mas só aqui eu vejo muitos braços, muitas pernas, para alcançarmos muito mais pessoas. Então, antes de chegar no Rio de Janeiro, no trabalho da Cristolândia de Campo Grande, eu tenho 22 anos, há alguns dias de completar 23, mas há aproximadamente 4 anos atrás, eu estava largando o Ceará, vindo para o Rio de Janeiro, para fazer o meu treinamento da Cristolândia. E de lá eu conheci meu esposo, que atuava na Bahia. Mas eu fui mandada para Pernambuco. Em Pernambuco eu trabalhei 1 ano e meio com a unidade feminina em Pernambuco, só com mulheres em situação de rua e dependência química. Depois desse 1 ano e meio, eu fui para a Bahia. Fui para a Bahia para noivar, para poder casar e continuar no campo missionário. Quando eu cheguei na Bahia, também trabalhei mais 1 ano e meio com a unidade feminina lá, que fica em Monte Gordo, região metropolitana de Salvador. E foram tempos preciosos, até que veio o casamento, noivei, veio o casamento. E assim que eu casei num dia, no outro dia eu estava viajando para cá, para o Rio de Janeiro, para começar o trabalho na Cristolândia de Campo Grande.
E o que eu posso dizer com todo esse tempo de caminhada é que o Senhor tem me dado muito conhecimento e muito prazer em fazer aquilo que eu venho fazendo durante todo esse tempo. Porque é simplesmente muito fantástico e muito maravilhoso trabalhar onde eu trabalho hoje, na Cristolândia de Campo Grande, reinserindo homens na sociedade, que algumas histórias a gente vê que tem 17 anos na rua, 12 anos em situação de rua, 15 anos em situação de drogadição, e ver homens agora podendo retornar para a sociedade, limpos da droga, conhecendo Jesus. Isso é um trabalho que em lugar nenhum eu faria, e também não faria se eu não tivesse o apoio da igreja, eu não faria se os irmãos não estivessem lá. Afinal, nós temos vagas para 43 homens só em Campo Grande, temos 26 atualmente, e nós só somos 5 missionários lá dentro. Então, 5 missionários para 26 homens, para dar conta de tanta coisa, voltar a contato com familiar, voltar a estudar, voltar a trabalhar, garantir que esses homens cresçam no conhecimento da palavra, é muito para pouca gente. Isso não seria possível se os irmãos não estivessem comigo. E aí, eu quero falar, e eu quero entrar no tema que vocês estão tratando na igreja, que é famílias que influenciam a sociedade. E falar da importância que isso tem. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, lá em Atos. Nós não vamos ler Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 31 de Atos capítulo 4. Apenas o verso 31 de Atos capítulo 4. Amém? Diz assim: E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Eu vou me ater nesse versículo, porque senão a gente teria que ler bastante coisa, mas a gente precisa entender o contexto que isso está acontecendo, certo? A gente acabou de ler que alguns irmãos, quando acabaram de orar, o chão tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo, e dali eles saíram compartilhando o Evangelho. Só que a gente precisa voltar para o início da história. O que acontece? Pedro e João, os discípulos, estavam indo orar no templo chamado Formosa. E aí tinha um coxo na porta do templo. Com certeza os irmãos, a maioria conhece essa história. E aí, quando eles chegam lá, o coxo estava ali há muito tempo. Todos os dias ele era colocado ali. E ali ele ficava pedindo esmola. Quando Pedro e João estavam indo fazer uma coisa de costume, eles estavam indo no templo orar. Esse homem estava lá. E, como de costume, o coxo pediu dinheiro. Quando Pedro e João viram o coxo, ao invés de dar dinheiro, eles, em nome de Jesus Cristo, disseram para o coxo: levanta e anda. E ali, Pedro segurou a mão do coxo, o coxo levantou, saiu saltando e entrou junto com Pedro e João para louvar a Deus dentro do templo. E como era o costume daquele coxo estar ali todos os dias pedindo esmola, as pessoas que costumeiramente também iam ao templo, quando viram um homem que era coxo desde nascença, saltitando, com certeza todo mundo correu para ver. E quando todo mundo chegou no templo para ver o que estava acontecendo, por que o homem que era coxo de nascença agora estava pulando, foi a oportunidade que Pedro e João tiveram de evangelizar aquele povo todo e de pregar a todo o povo sobre a morte de Cristo, sobre a necessidade de arrependimento. E ali muitas pessoas foram convertidas. Acontece que os mestres da lei, os fariseus, os anciãos daquela época não ficaram contentes com a palavra de Pedro e João. E aí chamaram eles e falaram assim: vocês vão passar por um julgamento na frente dos nossos anciãos, na frente dos mestres da lei, porque não era para vocês terem feito isso. Só que quando eles chegaram lá para se defender, o que Pedro e João falaram foi aquele tão conhecido versículo que a gente conhece, que eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Então, ao invés de se defender, ele falou assim: eu não posso simplesmente me calar ou deixar de falar aquilo que eu tenho vivido. Todo mundo viu que o coxo foi curado. E foi em nome de Jesus. E aí, o que é que o povo vai fazer? O que é que a galera do Sinédrio vai fazer? Chama eles no canto e fala assim: a gente não pode prender eles, a gente não pode prender eles e deixar eles presos, porque eles não estão sendo acusados de nada ali suficiente para que eles fiquem presos. Então, eles meio que chamaram no canto, parafraseando ali o texto, e falaram assim: olha, é o seguinte, vocês vão ficar aqui uma noite, levaram a surra, e amanhã a gente bota eles para
para fora e diz: não quero mais ver vocês falando nada desse cara aqui, Jesus. E aí assim foi. Eles passaram a noite presos, apanharam, no outro dia foram soltos. E aí, quando eles foram soltos, eles foram contar para os irmãos da igreja primitiva o que tinha acontecido. Chegaram e contaram que eles tinham sido ameaçados, que eles apanharam, que eles pregaram, que o coxo foi curado. E a igreja, naquele momento, se pôs a orar. E a oração da igreja foi que, Senhor, o Senhor disse realmente que nós seríamos, assim, constantemente perseguidos. O Senhor foi perseguido, e então dê aos teus servos ousadia para continuar falando. Vejam a oração. Depois de uma ameaça, depois de terem sido espancados na cadeia, a oração da igreja não foi por livramento, mas foi para que o Senhor enchesse não só Pedro e João, mas toda a igreja de ousadia e intrepidez, em algumas versões, para continuar falando aquilo que o Senhor vinha fazendo. E aí eles terminaram de orar e chegou no versículo 31. E eles, tendo acabado de orar, o chão tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo. E não só Pedro e João, mas todos aqueles que estavam ali saíram compartilhando o Evangelho, logo depois de uma ameaça. Então, percebam que rico esse texto é. Isso começa no capítulo 3, a gente termina o capítulo 4 falando sobre isso e sobre como a igreja vivia unida. E porque vivia unida, muitas pessoas iam sendo acrescentadas à igreja, muitas, milhares de pessoas, muitas conversões. E onde eu quero chegar com tudo isso? Em uma época de influencers, eu sou nova, então eu acompanho bastante o Instagram, bastante as redes sociais recentes. E a maior forma de fazer publicidade hoje é usando pessoas com grande influência sobre a população, pessoas que consigam alcançar um número muito grande de pessoas por meio das suas redes sociais. Essa é a maior forma de fazer com que as pessoas consumam alguma coisa. Antes da Cristolândia, eu comecei o curso de Publicidade e Propaganda, e é até por isso que eu estou usando essa camisa, porque, além de ser gestora da unidade de Campo Grande, eu faço parte da comunicação e mídias digitais da... Oi, pronto. Então, foi a forma que a gente achou agora, no meio da pandemia, em que a gente não podia mais reunir, as igrejas não podiam nem mais ir no projeto. Passou um ano sem que a gente pudesse receber voluntários, parceiros lá na unidade. E foi a forma como a gente teve de comunicar aquilo que Cristo havia fazendo, por meio das redes sociais. Numa época de grandes influencers digitais, por meio das redes, todo mês nós falamos sobre família. Só que a diferença de falar sobre família numa Cristolândia, com homens e mulheres que usaram drogas, a questão é muito grande, porque usar droga não é o grande problema. O grande problema é o que vem por trás de usar a droga. O que é que levou um homem ou uma mulher a usar droga? O que é que leva essa pessoa a usar? E aí, quando a gente vai analisar e estudar a história de cada um desses meninos que eles chegam lá e a gente ouve, a gente conversa, eu conheço pelo nome, eu sei a história de cada um. E, na maioria das vezes, o que a gente encontra são famílias desestruturadas, uma base familiar que não foi estabelecida bem. Então, muitos homens que, inclusive, foram abusados por alguém dentro da família, isso é mais comum do que a gente imagina, em homens já grandes, de 50 anos, que chegam para lá com traumas gigantescos, porque foram, na sua infância, abusados, ou porque perderam os pais muito cedo, perderam mãe, perderam pai, ou porque os pais eram usuários de droga. Então, a gente percebe, na Cristolândia, uma história que se repete, de famílias que não tinham estrutura, uma base familiar boa. Isso atingiu crianças que hoje são homens e que acharam na droga o refúgio. O que não é desculpa de maneira nenhuma. A gente vê tantas famílias e tantas pessoas que passaram por muitas dificuldades, mas que o Senhor os alcançou e, graças a Deus, não precisaram passar por isso. Mas nós temos, sim, temos homens e mulheres que, por não ouvir falar do Evangelho, por não ter tido mais cedo uma oportunidade, não ter achado mais cedo uma outra forma de viver, encontraram na droga refúgio. E aí a gente se depara no mês de maio falando sobre a importância da família, sobre como Deus é um bom pai, sobre como é importante viver em família, sendo que eu tenho homens lá dentro que não querem viver em família porque a família não quer saber, ou porque nunca tiveram família,
ou porque tiveram família, a família abandonou, ou porque tiveram pais. Então, percebam como é difícil agora falar. Como eu vou falar sobre Deus ser um pai para um homem que teve um pai quando criança, que o espancava o tempo inteiro? E a única lembrança que ele tem do pai é de ser espancado. Como falar agora e colocar na cabeça desses homens o que é uma verdadeira família? E aí, durante todo o mês, nós trabalhamos com isso. E eu confesso que maio, para mim, na Cristolândia, é um mês tenso. Primeiro, porque é um mês que a gente fala sobre família. E primeiro, porque é um mês que a gente trata sobre abuso sexual infantil. Então, se a gente teve homens que foram abusados, nós também tivemos homens que foram abusadores. Então, maio é um mês muito delicado, é um mês de muita oração para a gente. Todas as vezes que eu venho às igrejas e a gente fala sobre família, eu vejo quantas famílias a gente tem que foram restauradas pelo Espírito Santo. Quantas famílias, é tão bom eu chegar na igreja e ver que eu ver o pai, a mãe, os filhos, os avós, juntos cultuando. Mas quantas pessoas não têm a oportunidade de ter isso? Não tiveram. E precisam de exemplos e de pessoas que sejam influência na vida deles, para que eles possam realmente enxergar que o que a gente fala sobre família, o que a Bíblia fala sobre família, não é mentira. Não é uma ilusão e não é uma fantasia, é realidade. Só que eles só vão conseguir enxergar essa realidade a partir do momento que eu, como igreja, eu como transformado, eu como exemplo de família restaurada, influencie a vida desses homens e dessas mulheres. Estando lá, conhecendo cada um deles. E aí eu quero citar um exemplo que para mim foi muito marcante. E desde o início do ano, nós da Cristolândia de Campo Grande estamos orando para implementar um sistema de escolarização dentro da unidade. Então, permitir que os homens que estejam lá, eles possam, de dentro da unidade, estudar para poder fazer o enseja, para poder fazer um curso, para poder entrar numa faculdade, no período que eles estão lá dentro. E aí Deus nos trouxe, inclusive, foi numa quarta-feira que meu esposo esteve aqui, ele falou disso. E nós tivemos uma pessoa que se voluntariou, e não só ela. Quando ela chegou lá, ela chegou com o esposo e com o filho, que foi Fabiane, junto com Gemima. E aí, elas falaram assim, nós topamos esse desafio. E aí, quando chegaram lá, na semana retrasada, Gemima, Fabiane, o esposo, o filho, chegaram lá, conversaram com os acolhidos, e os meninos ficavam com os olhos. Eu queria que vocês vissem os olhos brilhando dos acolhidos, pela oportunidade que eles tiveram de... Poxa, quer dizer que eu ainda posso estudar? Quer dizer que eu ainda posso aprender? Quer dizer que, mesmo sendo velha, eu ainda posso ter tudo isso? Mas o que mais me marcou para mim foi na semana passada. Eu não estava na unidade, eu recebi uma foto de uma das missionárias que trabalha lá. E era de Bruno, um dos nossos acolhidos, que chegou tem mais ou menos 2 meses. E ele usa droga desde muito cedo. E está em situação de rua há muito tempo. Ele já passou pela Cristolândia outras vezes, mas dessa vez, na semana passada, eles levaram um teste para os meninos para saber em que nível eles estavam. Gemima, a esposa. E aí teve um evento em que Bruno estava fazendo algumas contas. E o filho, seu nome é você, não é? O filho de Fabiane? Seu nome? Luan. E Luan foi lá ensinar Bruno. Luan, adolescente, ensinando um homem já grande, com quase 30 anos, a fazer uma conta simples. E Bruno lá, forçando a cabeça, e Luan ensinando ele. E aquilo comoveu o Bruno de uma forma que agora ele só fala disso. E ele só fala dessa bendita dessa escola, viu, Luan? Ele só fala desse negócio de estudar. Ele é assim, missionária, eu já quero chegar a próxima semana para saber o que eu vou aprender, o que a gente vai fazer. Então, e uma coisa simples, Luan foi lá, ele estava lá, ele conversou com os meninos, se apresentou. E uma coisa simples, ele estava ensinando um rapaz a fazer uma conta, que para a gente é besta, para quem passou por escola. Luan, que é adolescente, sabe fazer tranquilamente, mas um homem de quase 30 anos precisava de ajuda. E aquilo marcou a vida de Bruno, a ponto dele lembrar e falar assim, poxa, eu quero mais. Às vezes a gente espera muita coisa, às vezes a gente acha que precisa de muita coisa. A Fabiane chegou lá e falou assim, olha, eu nunca dei aula para adulto, eu só dei aula para educação infantil. Mas eu aceito o desafio.
E ela fez lá a atividade com os meninos, levou um lapisinho para eles colocarem o nome, colaram lá na blusa e fez dinâmica e tudo mais para falar com os acolhidos. Só que isso faz uma diferença tremenda quando eles percebem que você os enxerga e se importa com cada um deles. Isso acontece em qualquer lugar. E eu digo que para qualquer estratégia de evangelismo, nada melhor do que relacionamento. É muito diferente quando você chega para alguém, e principalmente isso acontece muito quando a gente vai evangelizar pessoas em vulnerabilidade social e situação de rua. E a gente faz porque, às vezes, a gente não conhece, eu entendo isso. Mas, às vezes, a gente chega para uma pessoa em situação de rua e fala assim, Jesus te ama. Dá a comida, dá a água, ora por ele e vai embora. E aí o cara fala assim, tá, Jesus me ama, por que eu continuo aqui nessa situação todo dia? Me deu comida, me deu água, orou por mim, por que todo dia eu permaneço aqui? E aí a Cristolândia veio para mudar isso. Quando a gente encontra pessoas em situação de rua, eu não quero só dizer para ele que Jesus ama, porque a coisa mais fácil, a coisa que as pessoas mais fazem, é dizer que Jesus os ama. Mas eu preciso ser ação na vida dessas pessoas. E aí nada melhor do que conhecer profundamente cada uma dessas pessoas que a gente conhece ao longo da vida, para saber o que é que essa pessoa precisa. De que maneira eu posso trazê-la para perto de Cristo a partir das necessidades dela. Você chega para alguém que você não conhece e você fala que Jesus é como pai, mas e se o pai dessa pessoa nunca foi um pai de verdade? Quem é que vai ensinar para essa pessoa o que é um pai? Ah, se Jesus é um pai, meu pai era ruim, então eu não quero Jesus como meu pai. Porque pai, para mim, é sinônimo de ruindade. Quem vai falar? Quem vai ensinar? Somos nós que já conhecemos. Em coisas simples. Na Cristolândia, às vezes, os meninos precisam aprender coisas simples. Quando eu estava na unidade feminina, né, teve a mudança da unidade masculina, e quando eu cheguei na unidade masculina, tinha rapaz que não sabia dobrar a própria roupa, tinha rapaz que não sabia, nunca aprendeu a lavar uma própria roupa, nunca aprendeu a arrumar uma cama, nunca aprendeu um monte de coisinha que a gente aprende quando é criança. E aí, quando eu sentava para conversar, eu falei assim, não, missionária, eu cresci na rua. Minha mãe usava droga, meu pai, sei lá onde é que ele estava, e eu cresci na rua. Aprendi o que eu tinha para aprender na rua. Eu falei assim, agora, quem é que vai ensinar? Sou eu. Coisas simples, coisas simples. E a partir dessas coisas simples, a gente vai ensinando e falando sobre Jesus. Isso não acontece só na Cristolândia, acontece quando a gente vai no mercado, acontece com o nosso vizinho. De que adianta eu falar para o meu vizinho todas as vezes e todos os dias que Deus o abençoe? Eu só sei o nome dele às vezes. Eu não sei das dificuldades que ele está passando, porque eu nunca quis saber. Eu não sei da história dele. Só que isso é fundamental para que haja o evangelismo. E a gente até vai tratar disso na Igreja Multiplicadora. E um dos pilares é relacionamento discipulador. É quando eu invisto num relacionamento com alguém para que eu possa apresentar Jesus a essa pessoa. Então, mais do que mostrar a palavra, é se importar com aquilo que a pessoa está vivendo para que eu possa apresentar Jesus como aquele que vai realmente suprir as necessidades dessa pessoa. Mas se eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, eu não tenho como simplesmente ficar falando que Jesus a ama. Ou que Jesus é isso, ou que Jesus é aquilo. Precisa ser ação na vida dessa pessoa. E ela só vai aprender por meio de quem já sabe. E por meio de quem já experimenta. E isso move meu coração, o que Fabiane está fazendo lá na unidade, o que outros voluntários fazem. Porque eu fico pensando, eu sou missionária na Cristolândia, mas eu tenho vizinhos que não conhecem a Cristo. Eu vou no mercado e eu vejo vários caixas lá e quantos não conhecem a Cristo. E eu entro no Uber e eu passo, às vezes, 40 minutos no Uber, porque aqui no Rio tudo é longe. Gente, no Ceará tudo é tão perto. Nossa! Eu consigo rodar Fortaleza toda, um ônibus só. E aqui, para qualquer lugar que eu vou, é 40 minutos. Eu falei, nossa, longe, né? E aí a gente entra no Uber, passa 40 minutos lá dentro do Uber, e naquele silêncio. Você mexendo no WhatsApp,
o cara dirigindo, aí você olhando o Instagram e o cara dirigindo. Às vezes, algum Uber até tenta puxar assunto e você não está muito afim de conversa. Eu mesmo faço isso de vez em quando. E falo assim, não estou muito afim de conversar hoje. Esse homem quer conversar, essa mulher quer conversar. Eu falei, rapaz, eu não quero conversar hoje. Mas quantas oportunidades a gente perde de ser bênção e estabelecer relacionamento na vida das pessoas, porque a gente acha que é muito e não é muito. Como você desenvolve uma amizade com alguém? Você pergunta o nome, é seu nome. Quantos anos? Faz o que da vida? Criança que é fácil de fazer amizade, né? Onde chega, fala assim, qual é o seu nome? É fulano de tal. Mas é fulano de tal, vamos brincar? Vamos. Quando você vê melhores amigos, tá lá, coisa fácil a criança fazer amizade. A gente cresce, a gente vai desaprendendo, né? Vai ficando mais complicado a gente fazer amizade. Mas porque a gente não quer, às vezes, gastar tempo. A amizade demanda tempo, demanda cuidado. Não é simplesmente chegar e falar assim, tá bem? Tô bem, tá bom, tchau. Não é simplesmente isso. É uma troca que a gente faz, de ouvir o outro e ser ouvido, de oferecer para o outro aquilo que ele precisa, as necessidades, e principalmente revelar Cristo. E eu, como missionária, não preciso fazer isso só na Cristolândia, mesmo sendo missionária da Cristolândia. Mais do que missionária, eu sou uma cristã. Isso é um desafio que eu enfrento todos os dias. Afinal, o discipulado que os meninos fazem com os acolhidos lá na unidade, eu não posso fazer. E é uma coisa que a gente estabelece para qualquer missionária mulher. Então, às vezes, na unidade masculina, eu preciso me ater muito à questão de burocráticas, administrativas, financeiras, e ficar um pouco distante dos meninos, já que eu estou lá todos os dias, e eles são homens que passam por abstinência sexual. Então, eu preciso me distanciar um pouco no sentido do discipulado. Isso me traz uma carga de, sim, e aí? Você não está discipulando na Cristolândia, vai fazer o quê? Vai ficar de boa? Não, não posso. Eu sou cristã. E eu não posso simplesmente acordar todo dia e viver minha vida como se as pessoas não precisassem ouvir de Jesus. E isso é algo que move o meu coração e precisa mover o meu coração. Por ações simples. Oi, bom dia, tudo bem? Como você está? Meu nome é Vitória. Primeiro dia. Segundo dia, tudo bem, dona Maria? E aí, está bem? Isso com a minha vizinha. Minha vizinha é uma senhorinha. Eu não falo muito com ela porque ela está se prevenindo do Covid. Ela nem sai na porta de casa. Mas, de vez em quando, eu até boto uns recadinhos por baixo da porta dela e tudo mais. E falo assim, ei, dona Maria, como é que você está? Está bem? Tá? E aí, o que você gosta de fazer? Estabelecer relacionamento com quem quer que seja. Estabeleça relacionamento, converse. E aí você vai perceber que é mais simples do que parece. Ah, Vitória, mas eu não tenho o dom da oratória, eu não sei falar, eu não sei pregar. No discipulado, a gente não necessariamente abre assim, irmão, então, eu quero fazer um estudo bíblico com você. Nem conhece, não sabe o nome, não sabe quem é, mas quero fazer um estudo bíblico na sua casa. Vejam como fica tudo mais fácil quando a gente desenvolve relacionamento com alguém. Para aconselhar, para brigar, para estimular. É tudo muito mais fácil quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Porque eu converso, eu a conheço. E as coisas realmente ficam mais fáceis. Evangelizar não é um bicho de 7 cabeças. Fazer missões não é um bicho de 7 cabeças. E eu não sou muito diferente de nenhum irmão aqui porque estou na Cristolândia. Foi um trabalho que o Senhor me deu lá naquele lugar, ajudando a restaurar pessoas, mas que não seria possível se eu não tivesse irmãos como vocês. E entender que a missão ela é feita dessa forma. Não é o missionário sozinho que faz. Mas porque nós somos um conjunto. Vocês podem não estar lá todos os dias. Realmente não estão todos os dias. Não sabem muitas vezes a rotina, não sabem muitas vezes como é lidar com um dependente químico. Mas tudo bem. O que a gente não pode ficar é acomodado de saber que tem gente fazendo, pouca gente fazendo e não fazer mais nada. E é sobre isso que eu quero falar, sobre famílias que influenciam. Influenciam no sentido de quem é que vai ensinar para um homem de 50 anos que nunca teve o pai o que é ser um pai? Eu não sou pai. E nunca vou ser pai.
Então, algum homem que é pai precisa ir lá ensinar para esses homens. O que é ser pai? O que é ser um homem cristão? Quem é que vai ensinar? Eu posso até mostrar na Bíblia, mas eu nunca vou ser um exemplo de homem cristão, porque eu sou mulher. Quem vai ensinar? Homens cristãos. Que estejam lá e ajudem, ensinem. Porque a influência maior é a do exemplo. Palavra, eu tenho um missionário todo dia pregando a palavra, inclusive eu. Todos os dias, 2 vezes por dia, os meninos ouvem a palavra de Deus. Pregação do Evangelho, 2 vezes por dia. Mas é o exemplo que mais ensina. Mais ensina. E como famílias restauradas e como pessoas que já conhecem a Cristo, essa é a nossa responsabilidade, onde quer que seja na Cristolândia, seja na nossa comunidade que a gente vive, seja na comunidade em torno da igreja. Entender que o meu papel como cristão é ensinar quem não sabe. Ah, mas eu ainda não tenho família. Aqui tem um monte de jovem. Eu tenho 22 anos. Eu comecei com 18. E o que é que eu fazia? Eu pegava a galera da minha igreja, ou os jovens que eu conhecia, e mandava todo mundo, levava a galera para minha casa. Assim, vamos assistir um filme lá em casa. E aí eu fazia isso intencionalmente. Eu falava assim, rapaz, eu preciso conquistar esse povo de alguma forma. E aí eu sou muito boa de falar, muito boa de comunicar, gosto de fazer amizade, não sei o quê. Assim, vamos todo mundo lá para minha casa, vamos assistir um filme, vamos jogar qualquer coisa. E a galera ia toda para minha casa, eu chamava às vezes um povo da minha escola. E quando dava certo momento, a gente estava lá, assistia o filme, quando a gente ia comer, daqui a pouco eu falei assim, deixa eu orar com vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês. E ali eu ia conhecendo cada um e quando eu via, eu estava aconselhando um, eu estava ensinando o outro, eu estava falando, poxa, fulano, vem cá, deixa eu te ajudar com esse problema. E ali foi começando. Eu nem sonhava em vir para a Cristolândia, eu nem pensava nisso, mas uma coisa na minha cabeça era certa. Como é que eu, como jovem, estou na igreja e tenho tanto amigo que não está e eu estou deixando, sabe? Estão vivendo a vida. E eu conhecendo o melhor da minha vida, não vou falar, eu vou falar. Isso foi divisor de águas na minha vida também, como cristã. E essa é a mensagem de Deus que eu quero trazer hoje para a igreja. Primeiro, muito obrigada. Obrigada mesmo, porque no meio de pandemia, quando a pandemia começou e eu estava na Bahia, eu falava, Deus, o povo está ficando desempregado, sem dinheiro, a Cristolândia vive de doação. E agora? São só 7 dias. 7 dias que viraram muito tempo. Falei, Deus, então, o povo está ficando desempregado, não tem dinheiro. E quando a gente viu, foi o tempo de mais fartura na Cristolândia, em que as pessoas não deixavam de ofertar, as pessoas não deixavam de doar, as pessoas não deixavam de orar por nós. E as pessoas cobravam, poxa, quando é que a gente vai poder voltar para vir, para poder ir aí, como é que vai ser? E aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. Nós não tivemos muitos voluntários lá dentro. Isso faz uma diferença gigante, porque os acolhidos ficam, viu, no nosso vídeo assim, fulano de tal vem hoje? Fabiane vem hoje. Eles fazem jiu-jitsu lá 2, 3 vezes por semana. E assim, e o professor de jiu-jitsu vem? E aí, quando vinha a pandemia, que os voluntários não iam, nossa, que diferença isso fazia na vida deles. Mas foi um tempo em que a gente viu muito forte a provisão de Deus. E o quanto igrejas como esta igreja são fundamentais. Pastor Isaías vai lá constantemente ele manda mensagem e fala assim, e aí, vocês estão precisando de alguma coisa? O que nós podemos fazer por você? Fale que a gente vai fazer uma campanha na igreja, a gente vai pedir aos irmãos, a gente vai fazer alguma coisa. Isso é representação de famílias que realmente influenciam a sociedade. E o desafio que eu quero trazer hoje é não só orar, não só ofertar, mas aqueles que tiverem a oportunidade de um dia, principalmente homens dessa igreja, nós precisamos de homens influentes, pais cristãos, homens cristãos, que possam ensinar os nossos homens o que é ser um homem cristão. A gente pode fazer muito. Na unidade feminina da Bahia, Desperta Débora. As irmãs iam lá para a unidade e cada uma escolheu uma acolhida.
E elas eram mães de oração de cada uma dessas acolhidas. E elas discipulavam essas meninas. E foi um tempo proveitoso. Quem sabe não seja um tempo, na medida do possível, em que cada um homem, escolheu um acolhido para orar por ele, para conhecê-lo, para ensiná-lo. E a gente pode fazer muito mais. A gente pode chegar muito mais longe. E a gente pode alcançar o coração de muito mais pessoas. E que começa assim, com a igreja que não para, com a igreja que se importa e com a igreja que está fazendo. E aí eu louvo a Deus pela vida de vocês, lanço este desafio, o desafio de termos mais homens voluntários. Nós temos muitas mulheres, ok? A MCM das Igrejas Batistas Cariocas são movimentadíssimas. Eu nunca vi unidade feminina de Guaratiba parada, porque as MCMs estão a todo gás lá dentro. Liberou para as mulheres poderem entrar na unidade. Quando a gente vê ônibus chegando, Kombi chegando, algumas das irmãs aqui já conhecem a unidade feminina. E a gente precisa de homens também ativos, que amem a obra e que só tenham um coração disposto. Como o de Luan, que foi lá ensinar uma conta para o menino, e o menino está assim, Bruna está com os olhos brilhando todos os dias, porque está aprendendo a somar. Porque naquele dia, Luan, que tinha tão pouca idade, ensinou ele a fazer uma conta. Então, que Deus nos dê ousadia e intrepidez para fazer mais. A igreja aqui já fazia, ela já estava orando. Mas ela pediu a Deus intrepidez para fazer mais, chegar mais longe. E nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, amém? Então eu quero orar pela igreja, quero orar para que Deus dê cada vez mais estratégias, para que a gente alcance mais lugares, seja na Cristolândia, ou seja em qualquer outro lugar, seja com o meu vizinho, seja na minha faculdade, no meu trabalho, famílias que influenciam a sociedade. Se você, cristão, não influenciar, outra pessoa vai fazer. Amém? Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é grande nos teus feitos. E apesar de pandemia, o teu trabalho não parou. Tocar os corações das pessoas ainda tem sido o teu trabalho aqui. Ainda tem sido a tua grande obra aqui, e a pandemia não parou isso. E o sinal disso é a Igreja Batista aqui em Jardim Santíssimo. Porque o Senhor tem feito através dela, o Senhor tem usado pessoas nessa igreja para alcançar mais pessoas. E eles são sinal de representação tua aqui neste lugar. E eu te louvo por isso, eu te louvo porque eles são parceiros fiéis na nossa unidade. É uma igreja que realmente ama o Projeto Cristolândia e que se envolve. Mas hoje nós temos mais um desafio, Pai. Nós temos acolhidos que precisam, e nós oramos a Ti por isso. Precisam de exemplos de homens, precisam de exemplos de pais, precisam de exemplos de cristãos que sejam influentes na sua família, que sejam influentes na sociedade. E eu oro a Ti por isso. Oro a Ti para que neste dia, ou ao longo da semana, o Senhor levante corações dispostos a servir, corações dispostos a olhar para cada um dos nossos acolhidos com o teu olhar. E enxergar aquilo que eles não tiveram, aquilo que eles não puderam ter, a oportunidade que eles não tiveram muitas vezes. E assim nós podermos alcançar o coração desses homens que tanto precisam, Pai. Também quero colocar diante de Ti os desafios ao longo da semana que cada um aqui enfrenta. Dentre eles, o compartilhar o Evangelho, estabelecer relacionamento, para que o Senhor entre na vida de muitas famílias também, para que outras famílias possam testemunhar e continuar, Pai amado, sendo testemunhas Tuas, influenciando a sociedade. Durante todo o mês nós falamos sobre isso, mas que aquilo que foi falado gere incômodo no coração a ponto de haver ação, a ponto de haver realmente estratégias novas para fazer mais, alcançar mais pessoas, Pai. Traga ânimo àqueles que já estão fazendo um trabalho exemplar, aqueles que já estão a todo custo tentando fazer mais. Anime os corações que estão cansados, que estão enfraquecidos, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga vigor,
para que o trabalho não pare de ser feito, mas que o Senhor também traga ânimo àqueles que ainda não fazem muito, àqueles que podem fazer mais. E eu peço a Ti que Teu Espírito Santo, assim como falou com aquela igreja, e assim como encheu aquela igreja primitiva do Espírito Santo, para que eles pudessem compartilhar mais da Tua palavra, que assim o Senhor faça nessa igreja. Que essa igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, para que todos, como um corpo, possam somar na pregação do Evangelho, no conhecimento da Tua cruz, no conhecimento do Teu perdão e do Teu amor. Eu Te oro grata pela oportunidade de compartilhar com cada irmão aquilo que nós temos vivido lá. E mais grata ainda porque eu sou extremamente abençoada por poder compartilhar com eles o que nós temos vivido. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, continue nos dando estratégia e força até que o Senhor volte. Amém.
nos ensina, Senhor, a direção. Seja o nosso sol, Pai, nos guiar. Que possamos ser somente a Ti, ó Pai, como referência, Pai. Só a Ti como influência, para que possamos, Senhor, estar mostrando a outros que não há nada, ninguém além de Ti, ó Pai. Além dos Teus valores, além dos Teus conceitos, ó Pai. O Senhor é o único Salvador, o Senhor é o único quem tem que agir em nós, influenciar em nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de Te servir, o privilégio de estar na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Nos leva, Senhor, para os nossos lares em paz, que nós possamos retornar com alegria, ó Pai, de estar na Tua presença novamente, de estar orando o Teu santo nome. Esta oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Igreja, terminamos o nosso culto. Desejo que vocês tenham um bom domingo. Mais tarde nós estaremos juntos novamente para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus.